E o recado vai sendo dado. Mas o objetivo principal desta minha declaração, desta minha informação a vocês ainda vão ver. Vocês ainda vão ver. Nós devemos agir, somos servos de Deus, devemos agir com inteligência. Devemos agir racionalmente. Porque se temos o Espírito de Deus, não devemos jamais ser presa fácil de quem quer que seja, a pretexto de qualquer coisa que seja, porque está escrito, se o Filho, João capítulo 8, versículo 37, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu lhe convido, continue aqui comigo. Você vai perceber que o tempo urge. Não é tempo, não há tempo para perder. Não, aqueles que pegam a mão no arado, que estão na obra de Deus, não podem desperdiçar um só minuto. Porque a cada segundo, almas estão sendo ceifadas. O inimigo de nossas almas trabalha 24 horas por dia para enredar, enlaçar. E cabe a cada um vigiar. Vigiar e orar. Não é só orar, é vigiar e ficar na dispensação de Deus. Ora, fui candidato a vereador na eleição de 2016 pela cidade de Recife, exercendo um direito garantido por nossa Constituição Federal a todo cidadão brasileiro, segundo os critérios estabelecidos em seu capítulo 4 dos Direitos Políticos, artigo 14. Como membro desta igreja, desta centenária igreja, desde 30 de dezembro de 1973. Igreja na qual, quando nasci, meus pais, presbíteros Joaquim Augusto da Silva e Creuza Maria da Silva, abnegados servos do Senhor, em memória, já eram membros. Em função da consideração, amor e respeito nutrido por nossa igreja, dirigi-me pessoalmente ao pastor Ailton José Alves, no mês de agosto de 2015, comunicando da minha decisão de sair candidato a vereador de Recife e procurando dele saber quais eram os critérios que a direção utilizava para apresentar candidatos. Ele pediu ao pastor Isaac, que eventualmente ia passando no momento, que conversasse comigo. Marcamos uma reunião com o pastor Isaac, que é coordenador da Comissão de Cidadania. Porém, antes lhe enviei uma carta na qual anexei meu currículo com informações sobre minhas experiências profissionais, eclesiástica e política. No ano de 1998, só para dar um esclarecimento, fui candidato a deputado estadual pelo estado da Bahia. Apesar de sempre residir em Recife, mas no ano de 1989, fomos trabalhar em função de nossas atividades profissionais, ali no interior da Bahia, numa cidade chamada Sobradinho, onde existe o maior lago artificial, quer dizer, era o maior lago artificial do mundo, onde a Chesf tem a usina hidrelétrica de Sobradinho. Ficamos lá até 1996 e depois, mais uma vez, por conveniência profissional, fomos transferidos para a cidade de Salvador, 1996. Quando cheguei em 1996 em Salvador, procurei me informar, me inteirar do processo político eleitoral partidário, procurei os irmãos que assim trabalhavam, fizemos várias reuniões e depois levamos ao conhecimento da Convenção Estadual das Assembleias de Deus nosso pleito. Fomos tratados com o máximo respeito e, depois de todas as tratativas, a igreja estava passando nesse processo alguns candidatos desacreditados
E eles resolveram, assim, adotar uma sistemática de apoiar todos os candidatos em nome de Jesus, aqueles crentes evangélicos, e saímos com a carta de recomendação assinada. Percorremos grande parte do estado da Bahia. E o saldo foi que adquirimos votos em 31 cidades. Lembro-me bem que passando numa cidade chamada Ipirá, que está a cerca de 180 quilômetros de Salvador, e em pouco mais de 20 minutos que conversamos ali com as pessoas, obtivemos naquela cidade 17 votos. Pois bem, dando sequência a nossa informação aqui, nesta carta que enviei à Comissão da Cidadania, apresentava e solicitava informações sobre quais eram os critérios e como se dava a indicação de candidatos aos cargos de mandatos legislativos. Esta carta foi enviada à Comissão da Cidadania no dia 3 de setembro de 2015. A informação que tive do pastor Isaac foi que provavelmente o assunto seria tratado na Escola Bíblica de Obreiros de outubro do mesmo ano de 2015. Passada a Escola Bíblica, não obtive resposta. Procurando ele, falou que provavelmente o assunto seria tratado em janeiro de 2016. Resumindo, nunca obtive resposta apesar da consideração e respeito nutrido e demonstrado em minha atitude buscando a direção, querendo saber e contribuir com todo o processo. Encontrando o pastor Isaac no mês de janeiro, desta vez ele deixou transparecer descaso ou desconhecimento do que seria ou como foi decidido este processo. Aos poucos fui sabendo de forma informal que a indicação de candidatos já havia acontecido de forma centralizada. E por que não dizer de forma unilateral? Pois, como sempre, as reuniões com essa atual administração não são deliberativas, mas informativas. Cabe aos ouvintes, cabe à Assembleia, só dizer amém, assim seja. Eu quero fazer uma observação aqui, rapidinho. Apesar de eu ter seguido os trâmites normais de procurar direção, de informar, de buscar contribuir, eu já havia segredado, não, já havia falado a algumas pessoas mais próximas que este processo estava totalmente distorcido. E que uma vez eleito, eu me empenharia para que pudéssemos organizar, que é fundamental, uma organização, mas de forma transparente, de forma a não turvar a igreja, o caminho, a trilha, a vereda da igreja, que não tem nada a ver com a missão da igreja, mas como somos cidadãos, precisamos nos organizar para nos fazer representar. Isto é claro. Eu já tinha dito. Eu vou, e se eu for apoiado, não significa que eu vou me submeter aos caprichos, às diretrizes, às normas que só levam em consideração os interesses pessoais ou de pequenos grupos, o mandato de vereador, o mandato de deputado estadual, o mandato de deputado federal. É o mandato do povo. Não pode ficar restrito a 1, 2, 3, 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas, ou mesmo a uma instituição. O mandato não é do deputado, não é da vereadora, o mandato é do povo. Portanto, os interesses de quem os elege
devem ser legitimamente representados.